No capítulo 13, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala da beneficência. No livro Recado do Além, Emmanuel diz que beneficência é saber viver e ser útil, compreendo e servindo ao outro. Beneficência é o mesmo que caridade? Olha, as palavras acabam ficando todas muito próximas e acaba sendo uma questão mais linguística do que propriamente doutrinária. Mas a gente vai encontrar na questão 886 de O Livro dos Espíritos uma pergunta que diz assim: como se pode entender, como se pode definir a caridade como entendia Jesus? A gente vai dizer que a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as faltas do próximo e o perdão das ofensas. Então, aqui nós temos benevolência como sendo uma das faces da caridade, a compaixão como uma face da caridade e o perdão como uma face da caridade. Então, você vê como, de repente, a pessoa vai dizer assim, sim, mas caridade e perdão são sinônimos? Não, caridade é uma coisa, perdão é outra. Mas eu posso enxergar no ato de perdoar um exercício da forma de exercer a caridade. Então, palavras que não são sinônimos, elas podem assumir um significado assemelhado na medida em que nós procuramos viver esses princípios. Então, benevolência, beneremência, beneficência, são palavras que é muito mais do aspecto linguístico do que do conteúdo que a doutrina espírita tem para nos oferecer. E elas remetem ao mesmo sentimento. O que é? Querer fazer bem ao outro. Eu posso dizer que eu ter compaixão é uma benemerência, é uma beneficência, é um aspecto de benevolência com o outro quando eu tenho compaixão, que é uma expressão da caridade. Aí eu posso dizer que a caridade também é compaixão, que é indulgência. Então, essas virtudes, elas se tocam, elas se tocam. O foco principal é o seguinte: independente da palavra que a gente esteja usando no nosso português ou em outro idioma, o que nós temos que procurar como expressão daquilo que se possa chamar de caridade é a busca da vivência do bem, independente do rótulo miúdo que a gente possa dar. Se eu vou chamar de piedade, de misericórdia, de benevolência, de beneficência, de indulgência, de complacência, essas questões elas têm muitos pontos que se tangenciam, que se intercruzam, e o mais importante é desenvolver em nós o verdadeiro sentimento de fazer o bem ao outro, sem uma preocupação excessiva com os rótulos linguísticos que a gente possa ter, sob a pena da gente se preocupar demais com os aspectos da filologia das palavras e esquecer de viver em plenitude as características que a gente tem. Por isso, Jesus simplificava de maneira muito clara, dizendo: é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E é os desdobramentos desse amor, do jeito que você colocar, como se fosse um grande elemento com várias faces, você vai vendo o amor em várias faces diferentes, representando a mesma coisa, com alguns matizes mais ou menos diferentes.